Olá pessoal do canal Palavras que Salvam. No vídeo de hoje, nos iremos te falar um pouco dos perigos do espiritismo. Se você já quer saber mais, então deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Você conhece os perigos do espiritismo? Afasta a fé e pode afetar o equilíbrio mental e a saúde física. É explicado pelo presidente da Associação Internacional de Exorcistas Francesco Bamonte. O espiritismo não é uma prática inofensiva, mas uma ameaça real ao equilíbrio mental e à vida moral e espiritual das pessoas, seja qual for a sua origem: fraude, mecanismos inconscientes, autossugestão, intervenção diabólica. É o que afirma Francesco Bamonte, religioso dos Servos do Imaculado Coração de Maria e presidente da Associação Internacional de Exorcistas. O padre Bamonte dirige o site italiano www.daniocultismo.it e escreveu um livro significativo sobre o assunto, intitulado I Danni dello Spiritismo. E só lembrando a vocês que no primeiro comentário nós deixamos um livro virtual, com as 10 melhores receitas para fazer em eventos católicos. Não perca tempo e garanta já o seu. O texto oferece evidências da absoluta falsidade das práticas espíritas que procuram invocar os falecidos para interrogá-los. Este não é um ensaio teológico para especialistas, mas sim uma história de experiências no terreno que visa iluminar um tema altamente atual. E falo através de referências à Bíblia e à doutrina da Igreja. Aproximar-se do além? Milhões de pessoas praticam o espiritismo para manter contato com o ente querido falecido. Buscam consolo para suas dores de boa fé, ou o fazem por diversão, entregando-se ao mundo do oculto com superficialidade. Em todo caso, observa ele, são pessoas que acreditam que estão se aproximando da vida após a morte, mas na verdade estão se afastando de Deus. O livro inclui uma série de testemunhos recolhidos direta ou indiretamente pelo sacerdote, e uma análise do mundo sombrio para conhecer e desmascarar do ocultismo, começando pelas suas técnicas. Trata da tipologia ou linguagem dos golpes, da mesa giratória, do pêndulo, da pneumatografia, da pneumatofonia e da mesa alfabética, também chamada Ouija. Esta é hoje a técnica mais em voga, principalmente entre os jovens, a tal ponto que, segundo as estatísticas, pelo menos 30% deles já fizeram este tipo de sessão espírita pelo menos uma vez. A Bíblia proíbe isso. Padre Bamonte oferece uma análise cuidadosa das diversas correntes e doutrinas do espiritismo. Depois ele se aprofunda no que a Bíblia diz sobre o assunto. E destaca que as Sagradas Escrituras proíbem esta prática, que também era difundida no Antigo Oriente. Por esta razão, quando, tendo em vista a sua futura encarnação, Deus começou a formar o seu povo Israel naquele lugar da terra, proibiu terminantemente qualquer recurso a ele, sabendo o perigo que esta prática acarreta ao separar o homem dele, distancia-nos da verdade e prejudica gravemente a fé. Esta proibição é exemplificada em numerosos exemplos retirados do Antigo e do Novo Testamento. A resposta do Magistério da Igreja oferece também pronunciamentos do Magistério da Igreja, que, fiel guardião e intérprete da Palavra de Deus, sempre colocou os fiéis em guarda contra as práticas espíritas. A sua proibição, explica o padre Bamonte, não é um ato de autoritarismo, mas corresponde à própria vontade de Deus, sabendo que esta prática prejudica o seu povo, porque o desvia. Esta proibição deve ser considerada uma intervenção materna da Igreja para proteger os seus filhos mais crédulos e indefesos. O Catecismo da Igreja Católica afirma:
A consulta dos horóscopos, da astrologia, da quiromancia, da interpretação dos presságios e das fortunas, dos fenômenos da visão, do recurso aos médiuns contém uma vontade de poder sobre o tempo, a história e, finalmente, os homens, de ao mesmo tempo como um desejo de obter a proteção de poderes ocultos. Eles estão em contradição com a honra e o respeito, misturados com o medo amoroso, que devemos apenas a Deus. Isto, porém, não significa que não seja possível qualquer contato entre os vivos e os seus entes queridos falecidos, porque a morte não rompe a união com eles. Com os nossos falecidos, recorda o Padre Bamonte, mesmo que não haja um contato direto, imediato e perceptível através dos sentidos, existe permanentemente um vínculo espiritual e, portanto, invisível, mas real, em virtude da comunhão com o Senhor Jesus, no qual e através do qual estamos unidos uns aos outros, vivos e falecidos. Contato com o falecido. A Bíblia também afirma que o contato visível ou auditivo com o falecido é possível, mas sem evocação, apenas pela livre iniciativa de Deus. Como escreveu o exorcista Padre Gabriele Amort, Deus pode permitir que um falecido se apresente aos vivos ou fale com ele, para ter contato direto com ele. Mas são casos extraordinários, portanto muito raros. Em todos estes casos, o acontecimento acontece por pura e livre iniciativa de Deus e nas circunstâncias e limites por Ele estabelecidos, e nunca como resultado de capacidades ou poderes humanos. Forças malignas. O espiritismo deve ser rejeitado, e suas técnicas podem abrir caminho para infiltrações extraordinárias do diabo, que sabe adaptar suas atitudes e ações aos tempos, aos lugares e às pessoas. Os espíritas e os médiuns, escreve o Padre Amort, são na verdade entregues de corpo e alma a forças demoníacas, sem sequer se darem conta, pelas quais são sempre usados para fins destrutivos, o que fica evidente pelo facto de o médium nunca ser uma pessoa serena. Da mesma forma, quem se aproxima do espiritismo coloca em risco a própria estabilidade psicofísica, que pode sofrer choques, traumas gravíssimos ou um estado de dependência semelhante ao do álcool ou das drogas. Perda de fé. O risco extremo é perder a fé. Desde o seu nascimento, escreve o Padre Bamonte, o Espiritismo se apresentou como uma religião científica que permite experimentar concretamente o que as religiões acreditam pela fé, isto é, que o espírito sobrevive à morte. A diferença entre espiritismo e religião estaria justamente neste conhecer e saber em vez de acreditar pela fé que existe vida após a morte. A fé cristã não pode aceitar revelações que procurem superar ou corrigir a revelação da qual Cristo é o cumprimento. A revelação cristã, além disso, tem caráter livre, razão pela qual foge por natureza de qualquer técnica pela qual o homem possa se apropriar, por sua própria vontade, dos conteúdos, uma vez que domine certas leis. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like para fortalecer o canal, inscreva-se e compartilhe. Obrigado, pessoal! Até a próxima!